Então vamos prosseguir. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Esse é o primeiro ponto. E o primeiro subponto. E far-te-ei uma grande nação. Que se apresenta no verso 2. Tá? Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação. Diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Vamos pedaço por pedaço. A promessa ela tinha um objetivo de mostrar para Abraão o propósito de Deus de formar a partir dele uma grande nação que era diferente de todas as outras, né? Então a gente vê que Deus ele escolheu Abraão com um propósito. Esse propósito foi de, a partir de Abraão, criar uma grande nação que ela seria muito diferente das outras, né? A gente vê isso se cumprindo em Israel, principalmente quando Deus entrega a sua lei para Moisés. Então a gente vê que era uma nação que ela era muito bem estabelecida no respeito da lei. Ela tinha a sua lei e ela tinha que ser seguida rigorosamente. A gente tinha leis a respeito de como viver a vida, né? Tinha leis a respeito de como entregar a adoração para Deus, leis acerca do altar, leis acerca do sacrifício, tinha leis acerca de como os sacerdotes deveriam se vestir e principalmente que todos eles deveriam adorar apenas um único Deus. Então a gente vê que era uma das únicas, se não a única nação uniteísta, se eu não me engano é essa a palavra, uniteísta, porque eles adoravam apenas um único Deus e eles tinham seus rituais e seus costumes. Todas as outras nações elas tinham seus rituais e costumes, mas Israel levava muito a sério a questão da pureza, principalmente a pureza do corpo e a pureza espiritual. Né? Então a gente vê a partir daí uma certa diferença de Israel, do povo escolhido, comparado com as outras nações. Tá? E continuando, ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. A gente vai vendo ao longo da história o cumprimento da promessa. Né? Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos, isso é impressionante. E a sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Então, a gente vê o cumprimento da promessa, a gente sabe na história que mesmo Abraão com 75 anos, né, quando Deus prometeu, e mais tarde, né, depois de 25 anos, Abraão com 100 anos conseguiu gerar a Isaac. Né? Então, mesmo que a promessa ela tenha demorado para se cumprir, né, pelo menos 25 anos, a gente vê aí que os propósitos de Deus são perfeitos, os planos de Deus são perfeitos, como eu digo, né, na aula. Eu digo que Deus ele não se atrasa, Deus ele não se adianta, Deus ele não dá nem muito e nem pouco, Deus ele trabalha com o suficiente no tempo certo. Né? Então, quando a gente vê que Abraão, mesmo com 100 anos, né, depois de 25 anos da promessa de Deus ter se cumprido, ainda assim a gente vê que Abraão se manteve fiel e se manteve crendo na promessa e não desistiu, porque Deus tinha prometido que iria fazer da linhagem dele uma grande nação. Certo? Segundo subponto. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Né? Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, e tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra, e Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Então vamos lá. Eu quero ler com vocês trecho por trecho, tá?
Primeiro a gente fez uma lida geral e agora a gente vai destrinchar minuto por minuto, trechinho por trechinho. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Então, a gente vê que quando Deus ele fala, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, a gente vê que é um desejo de Deus de fazer com que o patriarca ele fosse gigante. Mas quando eu falo gigante, não é numa questão material, né? Mas sim que aquela promessa para Abraão era algo imenso, algo gigantesco. Imagina só, Abraão ele saiu de uma família idólatra, como diz bem aqui, olha, Abraão era filho de uma família idólatra, então essa foi a importância de Deus falar, sai da tua casa, da tua parentela, sai da casa do teu pai, né? Ou seja, sai aí da idolatria, sai dos meios que você tá, que é um meio idólatra, eu sou o único Deus, então tu vai me seguir, nem que seja sozinho. Então a gente vê que existia uma condição, a gente tem que perceber essa condição. Deus ele ordenou para que Abraão saísse da casa do pai, para que, enfim, aí sim ele podia seguir com a sua vida, aí sim ele poderia fazer e seguir as ordens de Deus por estar distante. Siri ativou sozinho. Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém quem você confia. Siri ativou sozinho. Então a gente vê que Deus ele ordena Abraão a sair da sua casa, sair da casa do seu pai, para que Abraão ali ele pudesse seguir uma vida de devoção a Deus. A gente vê por aí que a família de Abraão ela era idólatra, ela adorava outros deuses que não era o Deus de Abraão, que não era o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então Deus ele dá uma ordem a Abraão para que Abraão saia da casa do seu pai, para que ele não seja contaminado, posso dizer assim, para que ele não seja contaminado por aquela idolatria e que ele não venha aí ser influenciado, é uma palavra melhor, para que ele não venha ser influenciado pela sua família a adorar o Deus deles. Então a promessa ela deveria se cumprir a Abraão e a ordem de Deus para Abraão foi: sai da casa dos teus pais, tu vai fazer a tua vida assim, tu vai me adorar, nem que seja sozinho, só tu e a tua esposa, sai do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. Né? Então a gente vê que era Deus provando a fé de Abraão e também mostrando para Abraão que ele era o Deus verdadeiro. Então Abraão, e que a partir dali seria feita uma nação a Abraão. E Abraão ele tinha 75 anos e sua esposa era estéril, mas mesmo assim Abraão creu e creu até o fim. Terceiro subponto: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria até sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números: benditos os que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Tá? Então a gente está vendo uma promessa dupla. É uma promessa que ela tem um duplo cumprimento, né? E também uma dupla condição. É que Deus ele vai abençoar todos aqueles que abençoarem Abraão, mas ele também vai amaldiçoar todos aqueles que amaldiçoarem Abraão. E claro que isso vale para a descendência de Abraão, né? Até porque Deus ele vai abençoar aqueles que abençoarem a descendência de Abraão, isso falando de Israel, e Deus ele vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem a descendência de Abraão. Deus vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem Israel. Então a gente vê que isso é uma promessa dupla, ou seja, é uma promessa que ela tem duas condições e dois cumprimentos, né? É algo mais simples de se explicar. Se eu te abençoar, se eu abençoar Abraão, se eu abençoar a descendência de Abraão, então ali eu vou ser abençoado. E quando eu estou falando de abençoar, quando a Bíblia está falando de quem te abençoar será assim, é daqueles que ajudarem Abraão, daqueles que ajudarem a Israel, daqueles que prestarem auxílio a Israel. Não apenas
falar ou então fazer por fazer, mas sim que querem realmente ajudar de coração, com sinceridade. Esses sim serão abençoados por Deus, esses serão benditos, né, por Deus. Mas aqueles que desejarem o mal para Israel, aqueles que desejarem uma maldição para Israel, aqueles que quiserem atrapalhar aqueles que estão ajudando Israel, então esses serão amaldiçoados por Deus. Esses serão amaldiçoados e serão malditos por Deus, tá certo? Então, é bem mais simples do que parece, realmente é algo bem direto, né? Eu vou te abençoar aqueles que te abençoarem, mas eu também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Certo? Continuando. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou acompanhando esse versículo, essa lição, e eu estou sentindo como se ela fosse uma pregação expositiva, né? A gente vai lendo o versículo, a gente vai explicando e aplicando o versículo. A gente lê outro versículo e vai explicando e aplicando o próximo versículo. Eu estou gostando, acho interessante trabalhar dessa maneira, tá? Então, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz a respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Então a gente vê a segunda profecia, a segunda promessa, mas também a segunda profecia a respeito de Jesus. E as duas profecias, essas duas, elas são proferidas pela boca de Deus. É Deus profetizando e Deus prometendo a Abraão. Ou seja, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir da tua descendência, Abraão, virá o remidor de toda a terra. Sabe aquela besteira que Adão e Eva fizeram lá no jardim, que condenou toda a humanidade, que condenou todos vocês? Então, eu te escolho, a partir da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a partir de ti virá o remidor que abençoará e libertará o mundo. A partir de ti virá o Messias, o meu ungido, e ele irá salvar todo o mundo. Ele se sacrificará pelo mundo, ele se sacrificará por vocês, mas ele também irá ressuscitar e irá voltar com poder e grande glória para resgatar o mundo do pecado, para resgatar o mundo da iniquidade, do mal, para assim purificar o mundo e deixar o mundo estabelecido na santidade. Olha só que maravilhoso, né? E qual é a primeira profecia? A primeira, ela está registrada em Gênesis 3,15. É quando Deus ele diz para Adão e Eva, ele diz, mas para Eva mesmo, diretamente, dizendo, da semente da mulher surgirá um, e esse esmagará a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Obviamente, essa profecia está se referindo a Jesus Cristo, e nós vemos uma segunda citação dela lá em Apocalipse, né? Então vamos continuar, só ler a sinopse aqui, ó. A descendência de Abraão seria uma grande nação acompanhada de um testemunho espiritual importante.